Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, sexta-feira santa, né? Então eu quero ler com você João 13, a partir do versículo 1, diz: os pés dos discípulos são lavados. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutiria no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderá mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus já sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vos façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Então, olha o que Jesus fez aqui. Aqui era a quinta-feira, que antecedia a sexta-feira da paixão, como a gente diz, né? Porque logo após aqui, Jesus ele foi traído por Judas. Mas olha o exemplo de Jesus aqui. Aqui, antes de tudo, ele lavou os pés, inclusive de Judas. E Jesus, quando ele respondeu para Pedro: vós já sois limpos, porque a palavra nos limpa, a palavra nos purifica. Ele disse: só precisa lavar os pés. Porque nós precisamos compreender aqui. Jesus, ele nos mostrou o que é ser humilde, que ele veio para ser servo e não para ser servido. Ele veio para fazer a vontade do Pai, aonde nós não merecíamos e não merecemos o que ele fez lá na cruz. Porque logo depois de tudo isso, Jesus foi para o Getsêmani. A palavra diz que ele suou gotas de sangue. Ele estava em completa aflição. Ele se colocou diante do Pai. Ele orou 3 vezes dizendo: Senhor, todavia, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia o cálice que ele ia beber. Quando os discípulos dissessem: não, Senhor, nós vamos dividir contigo, ele disse: o cálice que eu beberei, vocês não podem. Porque ele bebeu o cálice da ira de Deus. Foi a ira do Senhor propriamente que matou ele.
Porque quando a palavra diz ali que tudo escureceu, a terra tremeu, ficou escuro. Porque quando Jesus ele levou os nossos pecados, quando a palavra diz ali que ele foi enfermo, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, no castigo, o nosso pecado, a nossa culpa, tudo estava sobre ele. Só que naquele momento o pai não pôde olhar para o filho. Porque Deus, ele ama o ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele não conseguiu olhar. A palavra diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E Jesus sentiu isso. Era isso que ele não queria ficar afastado do Pai nem sequer por um momento. Aqui, no momento da crucificação, se você ler os evangelhos, foi o único momento que Jesus chamou Deus de Deus e não de Pai. Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? E quantas pessoas não olham para esse sacrifício? Quantas pessoas desprezam o que Jesus passou? Lá no Getsemane ele foi preso. Depois ele passou por julgamento. Ele foi julgado. Ele foi interrogado diante de Pilatos. Ele foi crucificado, ele foi morto e foi sepultado. Essa foi a sequência depois. Ele foi preso. Só que a prisão, quem estava preso éramos nós, presos no pecado, na culpa, presos ali, vendidos, escravos, nós estávamos presos. E ele se fez cativo no nosso lugar. Ele foi julgado. Ele foi julgado. Mas Pilatos não viu nele culpa nenhuma. Tanto que ele viu que ele estava sob a jurisdição de Herodes, ele mandou para lá. Um foi passando para o outro. Porque Pilatos, ele lavou as mãos, porque ele não viu pecado, ele não viu culpa nenhuma em Jesus. E quantas pessoas culpam Jesus? Quantas pessoas, quando acontece algo ruim nas suas vidas, elas culpam a Deus, elas jogam a culpa para Deus, porque Deus me abandonou, porque Deus não me ama. Só que ela está afastada de Deus pelo pecado. Ela prefere a porta larga, ao invés de estar na estreita. Ela não quer abandonar as coisas que o mundo oferece. Jesus nunca se prostrou para o diabo. Jesus lá no deserto, quando ele foi tentado, ele mostrou para o diabo quem ele era, quem era o seu pai. E disse: ó, sai, vai-te, arreda daqui, Satanás, some daqui. Então Jesus, ele pagou um preço muito alto. Na sexta-feira da paixão, como a gente costuma dizer, Jesus foi crucificado. Ele foi moído, ele foi transpassado. E no momento em que aquela lança atravessou o lado de Jesus, ali saiu sangue e água. Eu estou resumindo aqui para você. E ali nascia a igreja. Porque quando uma mulher vai dar à luz, ali é uma mistura, né, do líquido amniótico com sangue. Aí rompe a bolsa e a criança nasce. Nasceu a igreja naquele momento ali. Então, Jesus ressuscitou no terceiro dia, no domingo de Páscoa, nós vamos ver aqui. Ele ressuscitou, ele vive, ele desceu lá no inferno e pegou a chave da morte. Ele pegou a chave da mão dela, mostrando que ela não tem poder sobre ele. Porque ele nos comprou, nos resgatou. Então aquela chave da prisão, da morte, porque enquanto Jesus não morreu,
O sangue da nova aliança, é o que diz a palavra, que foi vertido lá naquela cruz. Quando Jesus desceu lá no inferno e pegou a chave da mão da morte, é quando ele nos comprou. Quando aquela chave, ele nos libertou do pecado. Ele nos comprou de volta. A palavra diz que ele nos remiu, ele foi o remidor. A cédula foi riscada, ele pagou um preço alto. Através do seu sacrifício, nós fomos adotados por Deus. Nos tornamos filhos do Senhor. Tivemos o livre acesso ao trono do Pai através do que Jesus fez naquela cruz. Foi por amor, foi o amor de Jesus que manteve ele lá naquela cruz. Os pregos, não foi o prego que sustentou ele naquela cruz, foi o amor dele por mim e por você. Foi esse sacrifício que ele suportou. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Jesus nos deu de volta. Porque não era para o homem sofrer, perecer. Era para o homem viver no jardim do Éden, desfrutando do melhor na presença de Deus. Mas quando eles deram ouvidos para Satanás, o pecado entrou, eles foram vendidos, nós fomos vendidos. Ali a morte tinha chave na mão. A morte espiritual, longe de Deus, não tinha mais comunhão com Deus. O homem se afastou. Teve que comer do suor do seu rosto. Então, Jesus, ele riscou isso. Ele riscou. Ele foi lá e pegou essa chave, mostrando para a morte: você não me venceu. Que ele nos comprou. Ele abriu os nossos grilhões. Ele abriu aquelas correntes, as algemas que nos escravizavam no pecado, na dor, na mentira, no engano. Só que a salvação, ela é individual. Ninguém vai salvar ninguém. Tanto que a gente vê lá no deserto, quando o povo murmurou contra Deus, que Deus colocou aquelas serpentes que picavam eles e mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e pendurar numa haste. Quem olhasse para a serpente ao ser picado, aqui é de bronze, voltava à vida. Quem não olhasse ia morrer. A mãe não podia olhar pelo filho, o marido não podia olhar pela esposa. Individual. Lá Deus já estava mostrando que aquela serpente de bronze que eles tinham que olhar, representando o sacrifício de Jesus. Porque nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu não posso desviar os meus olhos dele. Quem olhava para aquela serpente tinha chance de viver de novo, de continuar vivo. Agora, quem não conseguisse olhar, terminou ali. Então Deus, desde o deserto, já foi mostrando para o povo que eles deveriam olhar para ele, que eles não deveriam ser pessoas murmuradoras, blasfemadoras, reclamonas, ingratas. E quantas pessoas são ingratas, não têm gratidão nenhuma pelo que Jesus fez na cruz. Se a gente vê essas festas da carne que acontecem em fevereiro, que vocês sabem qual é, zombam, escarnecem, sem nenhum temor. Sem nenhum temor. Aí depois acontecem as coisas na vida daquelas criaturas, é um desespero, é um ai, ai, ai. Aí, ai meu Deus, aí lembram de Deus. Aí tem gente que lá no meio naquela desgraça toda que acontece na vida deles, aí eles lembram de Deus. Mas enquanto eles estão lá pulando, nus,
se divertindo, cedendo aos prazeres da carne, no livre-arbítrio, lá ninguém lembra de Deus. Lá o povo escarnece. Lá o demônio toma conta, gente. Literalmente. É prostituição, é droga, é bebida, é adultério, escarnecimento, tudo ali. O diabo faz com que a pessoa venha denegrir o templo por completo, se expondo, sendo humilhada. E quantas pessoas, gente, quando termina uma festa daquelas, terminam bêbadas, dormindo na rua. Alguns, eu sei relatos de pessoas que já me contaram, urinados, cheio de fezes na roupa. Isso é coisa de Deus? Não. E quantas pessoas estão seguindo esse caminho, gente? Caminho de destruição. A palavra diz o quê? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de morte. E quantas pessoas que nós conhecemos que estão trilhando um caminho de morte, de destruição. Quanta gente não quer Jesus. Quanta gente não consegue olhar para o sacrifício de Jesus lá na cruz. Quanta gente que às vezes você vai pregar e ela diz, eu já tenho a minha religião. Quantas pessoas são presas na religiosidade literalmente. Jesus não é religião. Jesus é o único filho que Deus tem. O verbo vivo que desceu dos céus, que morreu, padeceu no nosso lugar, que como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Julgado, preso, humilhado, cuspido, espancado. Quando Jesus lavou os pés deles ali, Jesus estava mostrando a humildade, servir. Quem quiser vir após mim, toma sua cruz e me segue. Só que muita gente não quer. Ah, não, eu não posso largar a night. Não, Senhor, eu não posso parar de fumar. Não, tá a bebidinha. E já parou para analisar que passar uma vida longe de Jesus já é um caos. E você já pensou na eternidade longe de Cristo? A eternidade. Lá as pessoas vão ficar refletindo eternamente, se arrependendo eternamente de tudo que fizeram de errado aqui. Quando negaram Jesus, quando não quiseram Jesus, quando uma pessoa entregou um jornalzinho e ela simplesmente atirou no chão, quando ela pulou de canal, quando ela deslizou o dedinho ali, não vou ouvir isso aqui. Você já parou para analisar nisso? Quantas pessoas estão rejeitando Jesus? Só que vai chegar um dia do juízo para todos. Para todos. E aí, quando a pessoa estiver lá embaixo, ela vai refletir eternamente, se arrepender eternamente de não ter se voltado para Cristo, de não ter aceitado esse Jesus, de não ter mergulhado no amor dele, de não ter vivido a vida e a vida em abundância que ele veio para dar para mim e para você. Aí vai ser tarde. Então que nesta sexta-feira que a gente faça uma reflexão da nossa vida. Jesus, valeu a pena o Senhor ter morrido por mim, valeu a pena, eu sou grato, muito obrigado por tudo. Ou é aquela pessoa que reclama o tempo todo, nada tá bom, nada agrada ela. Só que nem Jesus agradou todo mundo e não vai ser nós que vamos agradar. Não vão ser as circunstâncias que vão ser favoráveis todo o tempo. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo.
Olha as aflições que Jesus passou, gente. Jesus foi perseguido, Jesus foi preso, Jesus foi julgado, Jesus foi interrogado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, foi humilhado, foi cuspido, foi pisado. Você quer mais? E quantas pessoas não olham para isso? Não olham. Quantas pessoas reclamam dele, murmuram dele, sendo que elas precisam tomar uma posição e dizer: não, eu verdadeiramente sou filho do Senhor, eu sou filha amada do Pai, eu sou filho amado do Pai. Jesus morreu naquela cruz. Eu não vou mais ficar sofrendo aqui. Eu não vou mais ficar perecendo aqui. Eu não quero mais essa vida miserável, essa vida desgraçada, essa vida escassa. Eu quero essa vida, Senhor. Essa vida em abundância que o Senhor conquistou lá naquela cruz por mim. É isso que você tem que desejar e agradecer. Ser grato, gente. Ser grato, a gratidão move tudo. Ser grato a Deus. Qual é o pai que suportaria ver um filho passar por tudo o que Deus suportou? Por isso que a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, esse versículo de João 3,16, esse aqui é o versículo unânime, universal da Bíblia. Todo mundo tinha que saber ele de cor e falar ele todos os dias. Deus amou o mundo de tal maneira. Então que nesta sexta-feira você reflita. Porque não é só na sexta-feira santa que o povo fica ali e reza, e ora, e lê a Bíblia. E o resto do ano? Come peixinho, não come carne, não come isso, não diz aquilo. Mas daí o resto do ano fala um palavrão, blasfema, reclama. Não é só um dia. Isso é algo que nós devemos seguir sempre. Ter gratidão, tirar um tempo com Deus, ter retidão, ter busca, ter entrega. Então, que você faça uma análise da tua vida, uma reflexão, que você tire esse dia para você ler a Bíblia, para você meditar, para você orar, para você agradecer. Fica com esta palavra. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, amado Pai, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz, por ter suportado ver o teu único filho, Pai, padecer tudo que ele padeceu, sofrer tudo que ele sofreu, ser humilhado, ser preso, ser julgado, ser cuspido, ser castigado. A palavra diz que agradou ao Senhor moê-lo. O Senhor suportou ver Jesus carregando o peso, o pecado, para que nós pudéssemos ter paz. O Senhor suportou, Pai, tudo isso. E nós só queremos te agradecer, não só hoje, mas sempre. Por esse amor tão grande, esse amor incondicional, esse amor que nos constrange, esse amor que nos deixa envergonhado muitas vezes, que quando a gente murmura, que quando a gente lembra desse versículo, a gente se envergonha de muitas vezes reclamar, de muitas vezes questionar, mas que o teu perdão e o teu amor possa nos alcançar sempre, Pai. Que o Senhor fale em cada coração, que o Espírito Santo ministre nesses corações neste dia, que haja arrependimento, confessamento de pecados, abandono de pecado, que essas pessoas se voltem para o Senhor, que elas voltem para ti, Pai, enquanto é tempo de arrependimento, que elas aprendam a tirar a ofensa do coração, mágoa, que elas limpem o seu coração e vivam esse amor que Jesus transbordou naquela cruz, Pai. Esta é a minha oração. Gratidão, Senhor, é a palavra universal. Gratidão pelo teu amor,
Gratidão pelas nossas vidas. Gratidão porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Se o Senhor não tivesse nos amado tanto e de tal maneira, o que seria de nós, Pai? Só temos a te agradecer, Jesus, pelo teu sacrifício. Que o Senhor continue cuidando de nós, guardando as nossas vidas, tendo misericórdia das nossas almas, Pai. E que o Espírito Santo cuide de cada um, seja o nosso, aquele que dá o puxãozinho de orelha, aquele que vai nos convencer da justiça, do juízo e do pecado todos os dias até que o Senhor venha. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente neste dia, que seja um dia de reflexão, de oração, de entrega, de busca e de intimidade. Deus te abençoe.